A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adultos. Já estamos na lição número 11, que traz por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 11, dos adultos, do terceiro trimestre de 2025, que traz por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer. Você clica no menu Adultos. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vou estar ajudando o seu entendimento nesta aula. E aproveita, professor, é grátis. Você não paga nada por isso. Mas também, se você quiser, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos, para verificar o grau de entendimento, de conhecimento. Pergunte aqui a eles o que é uma igreja hebreia, o que significa, e se eles já ouviram falar em Cornélio. Quem foi Cornélio? Quem foi pregar lá em Cornélio? Será que eles aceitaram a Cristo? Foram batizados no Espírito Santo? Falaram em novas línguas? O que é isso? São perguntas para levantar uma discussão com a sua turma. Mas é muito importante você fazer as perguntas e não responder. Deixa a sua turma participar. E até porque, no decorrer da sua aula, essas perguntas serão respondidas. Por isso, dê vez de voz à sua turma, professor. Dando seguimento. Texto áureo. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Boa esta pergunta. Após tudo que aconteceu lá na casa de Cornélio, Pedro que agora faz essa pergunta. E aí agora? Vamos batizar ou nós não vamos batizar? E aí, eles já receberam o Espírito Santo, já creram em Cristo Jesus. O que é que está impedindo o batismo deste? Quem vai ser contra? Então, após aceitar a Cristo, recebeu o Espírito Santo, foi também batizado nas águas. E isso aconteceu para a glória de Deus. Deus, ele tem os seus projetos e tem seus meios na nossa vida. Mas tem vezes que nós não entendemos o trabalhar de Deus. Aqui nessa história, por exemplo, parecia algo impossível de acontecer, mas estava dentro do projeto de Deus. E quando Deus manda, nós devemos executar. Tem coisas que nós podemos até não entender ou até mesmo não aceitar. Mas se Deus está mandando, se está direcionando, nós devemos assim cumprir com a vontade dele, porque estamos aqui não para agradar a nossa vontade, não para viver o nosso projeto, mas sim para viver e agradar o projeto de Deus. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento. Verdade prática. O episódio da igreja hebreia na casa de gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, que possamos entender finalmente que a salvação é para todo mundo.
Pastor, mas tem fulano de tal que não merece. Não é uma pessoa boa, já fez tantas coisas ruins. Entenda que a salvação é para todo mundo. Cristo veio, morreu no lugar de todo mundo. Primeiro, porque todos nós somos pecadores diante de Deus. Agora, a grande questão é o seguinte: nós achamos os nossos pecados menores, pequenos, comparado com os demais. O erro está aí. Pecado é pecado e afasta o homem de Deus. E diante de Deus, todos nós somos pecadores. Por isso, Cornélio, ao se arrepender, recebeu a salvação em Cristo Jesus, pois Cristo veio, morreu, ressuscitou para trazer a salvação para todas as pessoas, até mesmo aquelas pessoas que não gostam de você, não gostam do cristianismo, negam a Deus. Deus veio para morrer por estas pessoas. E se estas se converterem, serão salvas. Isso mesmo. Pastor, até fulano de tal vai ser salvo se aceitar Jesus. Sim, porque a salvação não é por mérito, é por graça. Eita maravilha! Tem crente que não gosta de ouvir isso, não. Sabia disso? Ele acha que a salvação é mérito. Não, mas é porque eu oro, é porque eu jejum, é porque eu faço a obra. Irmãos, a salvação não é porque você ora. A salvação não é porque você é dizimista. A salvação não é porque você oferta. A salvação é pela graça de Cristo Jesus. E nós fazemos isso, ofertar, devolver o dízimo, evangelizar, pregar como reconhecimento, como gratidão a Deus, porque Ele nos escolheu primeiro. Anote aí, nós não seremos salvos porque nós pregamos, porque nós oramos, porque nós evangelizamos, porque nós fazemos a obra do Senhor, porque nós evitamos o pecado, porque a gente não vive na prática do pecado. Não é isso que traz salvação na vida de ninguém. Senão, a salvação seria por mérito. A salvação não é mérito. Agora, nós, enquanto cristãos, não podemos viver no pecado, porque nós nascemos de novo. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Estamos em Cristo Jesus e reconhecemos a sua graça e o seu amor. Espero que você tenha entendido. Salvação não é mérito, é graça. Ninguém vai ser salvo porque fez alguma coisa ou faz alguma coisa. Nós devemos fazer porque nós somos salvos, não é para salvar. Entendeu a diferença? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu gosto de ler os seus comentários. Dando seguimento. Leitura oficial está em Atos capítulo 10, do versículo 1 a 8, depois 21, 23, 44 e 48. Recomendo que você faça a leitura compartilhada com seus alunos. Introdução. Nesta semana estudaremos sobre como uma igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamado por Deus para compartilhar sua fé com pessoas de outras nações. O apóstolo Pedro foi escolhido divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Atos 10 é uma das mais impressionantes histórias da Bíblia, onde ficava evidente o grande amor e graça de Deus em salvar a todos aqueles que demonstram fé na pessoa do seu bendito Filho, Jesus Cristo. Lucas destaca em seu livro que os gentios foram salvos e receberam o dom do Espírito da mesma forma que os judeus no Pentecoste. Veja só, estamos diante de um fato fenomenal que mudou toda a história do cristianismo. E é por isso que o cristianismo, o evangelho, chegou até a mim e chegou até a você. Sabemos muito bem que a igreja era judaica. Em outras palavras, só tinha judeus. Para você entender, Jesus Cristo era judeu. Os apóstolos todos eram judeus. A igreja estava em Jerusalém, que era praticamente a cidade líder, a cidade-mãe dos judeus. Então, o cristianismo vai nascer em um contexto judaico. E você sabe também que os judeus não gostavam de mistura. Por isso que havia aquela guerra constante entre judeus e samaritanos.
E aqui agora a igreja vai ter essa dificuldade de pregar o evangelho para os gentios. Para você entender, gentios é todo aquele que não é judeu. Quem não é judeu é o gentio. E a igreja, no seu início, não pregava para os gentios, só estava pregando em Jerusalém e ainda para os judeus. Mas, no entanto, o projeto de Deus é maior. O projeto de Deus é muito maior do que aquilo que você pensa. E o próprio Jesus Cristo já tinha dito para os seus apóstolos que eles deveriam pregar até os confins da terra. Quando fala até os confins da terra, está incluído todo mundo, judeus e não judeus. Mas a igreja não tinha entendido isso. A igreja só estava pregando para os judeus. Mas, no entanto, aqui agora, em Atos capítulo 10, nós vamos estudar um homem, uma família que estava orando a Deus. Veja só, orando a Deus, buscando a Deus. Mas, no entanto, ele era gentil. E o apóstolo Pedro vai ter dificuldade para ir pregar. Imagine só, o apóstolo de Jesus com dificuldade de pregar o evangelho, porque a pessoa que estaria ouvindo era um gentio. E até esse momento, nenhum gentio tinha ouvido o evangelho assim e aceitado a Cristo Jesus. Mas o projeto de Deus é maior do que aquilo que você pensa. Sabia disso? Dando seguimento. A revelação de Deus aos gentios. No item 1, a visão de Cornélio. Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Ele viu um anjo de Deus. Não é incomum nas páginas das Escrituras Deus se revelar por meio de anjos. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Atos capítulo 10, todo cristão deve ler e conhecer a história de Cornélio. Cornélio, que era uma liderança romana, ele comandava em torno de 100 soldados de Roma. E você sabe muito bem que os judeus já não gostavam desse povo, que era liderança, que tinha papel importante para o Império Romano. Mas, no entanto, Deus estava de olho em Cornélio, porque Cornélio estava orando a Deus, buscando a Deus. Veja só, buscando a Deus, orando a Deus. Então, é nesse momento em que Deus vai trazer uma revelação ou enviar um anjo para que um anjo pudesse conversar com Cornélio. Mas veja que esse anjo, ao chegar na casa de Cornélio, ele lhe dá uma orientação, mas não prega o evangelho. Isso mesmo, porque o anjo não pregou o evangelho para Cornélio. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu preciso saber, e pergunte também aos seus alunos. Dando seguimento. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois, mesmo sendo gentio, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. No entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Ele precisava ouvir acerca da mensagem da cruz, e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo como fazer. Não sendo a pregação do evangelho missão para o anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso. Vejamos, Cornélio estava orando, Cornélio era temente, Cornélio ajudava as pessoas necessitadas. Nós estamos falando aqui de um homem que era um bom cidadão. Aquela pessoa boa, aquela pessoa honesta, aquela pessoa trabalhadora, aquela pessoa que todo mundo gosta de estar próximo. Mas, no entanto, esses atos, esse comportamento não trouxe salvação para a vida de Cornélio. Mesmo sendo temente a Deus, mesmo dando esmola, mesmo orando ao Senhor, e isso não trouxe a salvação, porque a salvação não é mérito. Deixa isso bastante claro com os seus alunos. A salvação não é mérito. Mesmo Cornélio tendo essas boas qualidades, isso não trazia salvação para a sua vida. E quando ele estava orando, Deus ouviu a sua oração, mandou um anjo até a sua casa para lhe passar instruções para que ele, Cornélio, pudesse chamar à sua casa o pastor da igreja. E o pastor aqui era o apóstolo Pedro,
para que ele, o pastor, ele, o apóstolo, pudesse pregar o evangelho e assim Cornélio conhecer as boas novas de Cristo e ser apresentado a Jesus Cristo de Nazaré. O anjo não prega a palavra porque não cabe a ele pregar a palavra. Isso mesmo. Ah, pastor, manda um anjo pregar. Anjos não têm autoridade dada por Deus para pregar o evangelho. Essa missão de pregar o evangelho, anunciar a Cristo Jesus, foi dado para mim e para você. Sou eu que tenho que pregar. É você que tem que pregar. Não fique esperando o anjo vir do céu pregar o evangelho, não. Isso um dia vai até acontecer. Vai ser no período da grande tribulação, quando vai ter anjos também pregando. Você sabia disso? Calma, calma, é tema para outra aula, viu? Não quero nem comentar mais sobre isso, que eu gosto muito de escatologia. Mas vejamos, então os anjos não têm essa permissão de pregar o evangelho nesse tempo. É por isso que o anjo aparece a Cornélio e avisa ele, dá instruções para que ele pudesse chamar o pastor Pedro em sua casa, porque ele lhe contaria, lhe pregaria o evangelho, apresentaria a Cristo Jesus. Essa missão é minha e sua, mas tem gente, tem crente que não está conseguindo pregar o evangelho. Será que eu estou pregando o evangelho e você também? Professor, pegue esse momento, faça esse análise com seus alunos e aperte o juízo deles. Deus vai estar despertando muitas pessoas para pregar o evangelho. Amém? Dando seguimento. Primeiro tópico, segundo item, a experiência espiritual de Pedro. Assim como Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Pedro teve uma experiência espiritual com visão e revelação divina que o deixou perplexo. Deus sabia do impacto que a missão na casa do gentil Cornélio teria sobre as convicções de Pedro e, por isso, por meio dessa experiência espiritual, o prepara para o que viria pela frente. Pedro levaria as boas novas do evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem levar consigo outros 6 irmãos judeus naquela missão. Veja só, Deus, ele sabe trabalhar. Nessa história daqui, o que é que acontece? Cornélio estava orando a Deus em sua casa. Vai um anjo à casa de Cornélio, passar instruções para que ele, Cornélio, pudesse assim chamar o pastor local para pregar o evangelho, já que os anjos não podem pregar o evangelho nesse tempo. Cabe a nós, enquanto cristãos, seres humanos, pregarmos o evangelho. Mas, no entanto, a revelação de pregar o evangelho para Cornélio não foi dada tão somente a ele, não. Também o apóstolo Pedro foi escolhido por Deus para que este pudesse ter esta difícil missão. Era algo impossível de acontecer. Veja só, Pedro está em casa. De repente, desce um lençol contendo diversos animais considerados imundos na lei de Moisés e para os judeus. Animais estes que os judeus não deveriam comer, tocar, alguns evitavam até mesmo de ver. Israel, os judeus deveriam ficar distantes de tais animais. E de repente, Pedro tem uma visão, o lençol descendo cheio desses animais. Imediatamente ele ouve uma voz que diz: come. E imagine só, para um judeu, comer animais impuros contra a lei de Moisés seria algo inviável e impossível. Imediatamente Pedro responde: não, eu não posso comer porque eu sou judeu. Eu não posso comer porque esses animais aí são animais impuros. Nós judeus não comemos, não queremos conta, queremos distância desses animais. Então a voz lhe responde: não considereis imundos, impuros, aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus purificou. Imagine só, para a mente de um judeu, ouvir que aqueles animais que a lei de Moisés condenava, não permitia comer. Agora, ele ouve a voz que diz: coma, e você não deve considerar imundo, impuro, aquilo que Cristo purificou e santificou.
E veja que estes animais impuros estavam nessa visão representando os gentios, aqueles que os judeus não queriam pregar, aqueles que os judeus consideravam imundos, impuros. E agora Pedro ouve essa missão dada a ele de pregar o evangelho. De repente, ele, o pastor, vai receber as orientações para que possa ir à casa de Cornélio para pregar o evangelho. Vai na casa de Cornélio, chegando lá, você transmita a palavra. Deixa que eu vou estar te usando. Colocação minha aqui. Então, Deus ele sabe muito bem como trabalhar. Dificilmente Pedro estaria aceitando o convite de Cornélio para ir à sua casa, já que Cornélio era gentil e isso era algo impossível. Mas, no entanto, Deus já dá a revelação ao apóstolo Pedro para que pudesse ir à casa de Cornélio e transmitir a palavra do Senhor. Pedro, percebendo que a situação não era fácil, convoca 6 irmãos judeus para que pudesse estar com ele, porque estes serviriam também de testemunha. Estou indo lá, eu tive aqui uma visão, vamos na casa de Cornélio para ver o que é que Deus quer fazer lá. Ele levou então esses irmãos como testemunha, para que depois todos pudessem saber o que foi que tu fez lá, Pedro. Pergunta os irmãos, 6, que eles vão contar o que aconteceu lá. Vai servir de testemunho. Meus irmãos, Deus ele sabe trabalhar. E nós também, enquanto cristãos, devemos ter maturidade e estar atento à voz do Senhor. Porque tem crente que é assim, viu? Deus fala com ele, Deus fala no coração, através da palavra, levanta profetas. Mesmo assim, ele não quer cumprir com a vontade do Senhor, porque ele não concorda. Veja aqui, Pedro também não queria pregar, não estava na vontade dele pregar para os gentios. Mas se Deus mandou, se Deus direcionou, quem é Pedro, quem sou eu, quem é você para negar a pregação do evangelho para qualquer pessoa? A nossa missão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós não podemos forçar ninguém a crer. Agora, eu, enquanto cristão, tenho a missão de pregar o evangelho. E você concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários. Primeiro tópico, terceiro item, a urgência da pregação do evangelho. Revelação excepcional. Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar. A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos, a igreja deve levar diante a grandiosa missão de pregar o evangelho a toda criatura. Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação. Devemos, portanto, pregar. Não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Em outras palavras, a missão de pregar o evangelho já foi dada. Ah, pastor, mas eu não fui consagrado. Eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não tenho ministério, ninguém me dá oportunidade. O meu sonho é pregar no congresso. O meu sonho... Calma, calma, calma. Existem chamadas de diversas maneiras. Por exemplo, Deus vai chamar cada um segundo a sua vontade. Tem pessoas que vão estar tomando conta de 5 talentos, 10 talentos, 1000 talentos, 1 talento só. Quem faz a distribuição dos talentos é o nosso Deus, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com algo que Ele vê em nós. Mas, no entanto, a pregação do Evangelho deve acontecer. O que muitas pessoas não conseguiram entender ainda é que, quando falamos em pregação, não estamos falando do púlpito, da tribuna da igreja, de microfone. No tempo de Jesus, isso nem existiu. No tempo de Jesus, microfone nem existia ainda, nem igreja existia.
Os crentes se reuniam, era nas casas, em casa, em casa. Um crente convidava os vizinhos para estar ouvindo a pregação. Chegando lá, a pessoa pregava o evangelho, anunciava Cristo Jesus em casa, em casa. Mas hoje as pessoas só querem pregar o evangelho se for nas grandes igrejas, nos congressos. Eita! E a nossa chamada pode não ser para isso. Agora, no entanto, a chamada para pregar o evangelho é de todo mundo. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, independente das suas condições ou ministério, temos a missão de pregar o evangelho de casa em casa, de porta em porta, com as nossas redes sociais, com os nossos status. Cabe a nós. Não precisa vir o anjo dizer: olha, meu servo, eita, que Deus manda te dizer que você vai ser pregador. Não, você já foi chamado para pregar o evangelho. Eu não sei se vai ser em púlpito, em tribunas, mas em casa, eu sei que Deus já te chamou. Deus já te chamou, já te separou para pregar o evangelho para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus funcionários, para o seu patrão. Deus já nos chamou para isso. Qualquer pessoa que você tenha contato, aquela pessoa é um campo missionário que você, que nós devemos estar cumprindo com a nossa missão, que é pregar o evangelho. Veja só, nessa história, Pedro aqui não foi pregar no cenáculo, não. No congresso, não. Pedro foi pregar o evangelho na casa de Cornélio. Pedro foi pregar aqui na casa de uma pessoa descrente. E você está pregando aonde? E você quer pregar aonde? E você é pregador da onde? Eita! Aperta o juízo dos seus alunos. Mas é muito importante, nesse ponto, você que é professor, destacar que a nossa missão é pregar o evangelho. Mas isso não significa pregar nos púlpitos, nas tribunas, mas sim em casa. Pedro foi pregar aqui, foi na casa de Cornélio, não foi em tribuna nenhuma, não foi em púlpito algum, nada disso. Ele foi pregar na casa de Cornélio. E você já está pronto para pregar o evangelho na casa de muitos Cornélios que estão por aí, precisando ouvir o evangelho? Se prepare, porque você já tem essa chamada de Deus na sua vida. Eita glória! Quero saber o seguinte: está gostando, entendendo? Deus está falando com você? Então, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Agora vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Se você quiser ser membro, vou deixar aqui meu WhatsApp. Entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro. Pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, a salvação dos gentios. No item 1, pregação aos gentios. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio e sua casa. Sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Assim, podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria. Primeiramente, Deus ama todos. Todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele em qualquer lugar que o teme.
Em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Cristo é o centro do Evangelho. Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo. Veja só, a pregação do Evangelho. Pedro, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor de Cristo Jesus, em todas as oportunidades que ele teve para pregar o Evangelho, e a sua mensagem sempre era cristocêntrica, apresentar Cristo Jesus como Senhor e Salvador e demonstrar também o grande amor de Deus, que por amor a todo mundo enviou seu Filho para morrer no lugar de todos. Deus, ele ama a todo mundo, independente das suas ações, Deus continua amando. Isso não significa que Deus vai salvar a todo mundo, porque a salvação está ligada em você crer em Cristo Jesus. Olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então Deus ama a todo mundo e por isso dá oportunidade para que todos possam se converter, possam aceitar a Cristo e ser salvo. Qualquer pessoa em qualquer lugar precisa ouvir o Evangelho. Você pode até não gostar dessa pessoa, não concordar com as suas ações, seu comportamento, mas cabe a você pregar o Evangelho. E a palavra pregada tem que ser Cristo salva, Cristo liberta, Cristo transforma e vai levar o homem para morar com ele no céu. Essa tem que ser a nossa mensagem. Por que eu estou destacando essa mensagem? Porque hoje tem pregadores por aí que só o sangue de Jesus é um receba, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Meus irmãos, o maior benefício, o maior presente, Deus já nos fez, Deus já nos deu, que foi exatamente ter dado o seu Filho Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Mas hoje, não, se Deus não me der tal coisa, eu vou sair da igreja. Se Deus, irmãos, Deus já fez tudo o que deveria fazer. Agora, pelo seu infinito amor, ele nos abençoa. Pela sua misericórdia, somos abençoados. Mas, no entanto, entenda que é Cristo Jesus na nossa vida. E o que nós temos hoje não é por merecimento, é por amor. Cristo Jesus nos amou e deu a sua vida para estar nos salvando. Você é salvo e está aí bonito, bonita, tem nome de pastor, de pregador, tem títulos, mas é porque Cristo Jesus está em você. Eita glória! Vamos dar seguimento. A conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Todos os que, arrependidos, creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que, arrependidos, professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para ser salvos. Logo, a salvação não vem pelo seu nascimento, não vem pela sua igreja, pela sua nacionalidade. Ah, porque eu sou judeu, eu sou salvo. Não. Ah, porque eu sou filho de pastor, eu sou salvo. Não. Porque eu sou filho de dirigente do Círculo de Oração, eu sou salvo. Não. A salvação é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E aquele que crê em Cristo através da palavra dele. É por isso que é importante, primeiro, devemos pregar o Evangelho, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra. Em primeiro lugar, eu, enquanto cristão, prego a palavra, anuncio a Cristo Jesus. A minha mensagem tem que ser mensagem cristocêntrica, ou seja, não é mensagem de receba, Deus vai te dar, Deus vai fazer na sua vida, Deus vai tirar você que está em último lugar e vai colocar em primeiro. A igreja gosta dessas mensagens, concorda comigo? Mas a nossa mensagem tem que ser mensagem cristocêntrica. Cristo quer te salvar, Cristo quer te libertar,
Cristo quer mudar a sua vida, mas para isso você precisa crer nele, se arrepender dos seus pecados, se afastar do pecado, e assim a sua vida será mudada. Depois disso, as bênçãos do Senhor vão recair sobre a sua vida. Então, a nossa pregação é cristocêntrica, apresentar Cristo Jesus e todos aqueles que nele crê, se você tem fé em Cristo. Veja só, se você ouviu a palavra, você creu na palavra, você crê em Cristo Jesus, você vai se arrepender dos seus pecados, vai nascer de novo, vai ser transformado e assim vai ser uma nova criatura, pensamentos diferentes, atitudes diferentes, comportamentos diferentes, porque você nasceu de novo. Mas primeiro é crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados e aí passa pelo processo de regeneração. Eita maravilha! Deus quer transformar a sua vida, viu? Mas é crer nele. Os judeus acreditavam que o privilégio da salvação era exclusividade deles e que, portanto, os gentios estavam excluídos. O Criador havia mostrado que isso era um erro. Posteriormente, os judeus convertidos reconheceram maravilhados que Deus, por meio do arrependimento, abriu a porta da fé para os gentios. Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. Não existe privilégios, nem de um lado, nem do outro. Tanto os judeus quanto os gentios têm que crer em Cristo Jesus, se arrepender dos seus pecados e andar em novidade de vida. Não é a sua nacionalidade, não é o seu pai, não é a sua família que vai garantir a salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. O Espírito Santo derramado sobre os gentios, o Espírito prometido. O batismo no Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro fez referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Assim, o recebimento do Espírito Santo, incluindo a experiência pentecostal do batismo do Espírito Santo, era a bênção de Abraão feita aos gentios. Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne. A promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco à classe espiritual, reis, profetas, sacerdotes, mas a todos quantos Deus chamar, eu e você e todos que creem em Cristo, somos contemplados com essa promessa de Deus. Veja só, aqui agora vai uma questão bastante essencial para o cristianismo, principalmente para nós que somos pentecostais. O apóstolo Pedro tem a visão, vai à casa de Cornélio, prega o evangelho. De repente, quando ele estava pregando, os gentios foram batizados no Espírito Santo. E essa experiência é extraordinária. Foi o mesmo que tinha acontecido em Atos capítulo 2, quando a igreja estava reunida e recebeu o Espírito Santo na inauguração da igreja. E nesse episódio de Atos capítulo 2, o próprio apóstolo Pedro disse, olha, o que vocês estão vendo aí é a profecia, o cumprimento da profecia de Joel 2, o derramamento do Espírito Santo, e essa promessa para todo mundo. Mas talvez eles ainda não tinham entendido que todo mundo era também os gentios, e não somente os judeus. Então, quando ocorreu o batismo no Espírito Santo, na vida de Cornélio e todos que estavam lá na sua casa, ele pôde perceber que esse dom, que essa dádiva, que esse presente, que essa virtude era também destinada para os gentios. E isso surpreendeu todo mundo. Até agora, eles não tinham entendido o tamanho do projeto de Deus. Vou abrir aqui um parêntese. E você já tem entendido na sua vida o projeto de Deus? Pedro não tinha entendido ainda que a chamada dele, a chamada da igreja, é para pregar o evangelho para toda criatura, tanto judeus quanto também gentios. E mais do que isso, até mesmo Espírito Santo, o poder de Deus que a igreja recebeu em Atos 2, na casa de Cornélio, acontece também, porque Deus não faz acepção de pessoas.
E você, meu irmão, já foi batizado no Espírito Santo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Se você foi batizado no Espírito Santo, deixa aqui. Eu fui batizado em 16/7/1999. Eu lembro até hoje. E você também lembra? Vá deixando aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento, vejamos. O Espírito recebido, como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia e os fiéis que eram da circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Esse derramamento do Espírito veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e expressões de louvor que apareceu aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. O Espírito Santo recebido, ou seja, lá estava o apóstolo Pedro e mais 6 irmãos judeus, vendo lá a mensagem, a pregação. De repente, quando o apóstolo Pedro está pregando, eles, os gentios, Cornélio e a sua família, todos foram batizados no Espírito Santo. Perceba primeiro aqui, viu? Eles creram na palavra, aceitaram a Cristo Jesus, pois o batismo no Espírito Santo é para quem crê em Cristo, é para o salvo, não é para a salvação de ninguém. É diferente, é para o crente. Eles creram na palavra, ouviram a palavra, aceitaram a Cristo Jesus e após esse momento foram batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. E vamos destacar também para os seus alunos que houve aqui a evidência do batismo. Até hoje muitas pessoas ficam questionando qual a evidência do batismo. Como saber se a pessoa foi batizada ou é batizada no Espírito Santo? Para nós que somos da Assembleia de Deus, somos pentecostais, a evidência, não é a única, mas a evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Aqui, por exemplo, na casa de Cornélio, eles começaram a falar em outras línguas e todos glorificavam a Deus. Logo, o apóstolo Pedro e os seus irmãos estavam ouvindo eles falarem em outras línguas. Por isso que, para nós, a evidência que a pessoa foi batizada no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Uma evidência física. As pessoas podem ouvir e ver. Jesus Cristo batizou esse. Ah, pastor, mas eu chorei. Ah, pastor, eu senti a presença. Você pode ter sido cheio do Espírito Santo, mas não foi batizado com o Espírito Santo. Percebe a diferença? Deixa aqui nos comentários e conversa também com seus alunos. Já aproveita aqui para ensinar que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. No dia de Pentecoste, isso aconteceu. Em Cornélio, isso aconteceu. Porque a evidência é falar em outras línguas. Concorda comigo? Discorda? Deixa aqui. Vamos fazer uma aula participativa, crente. Terceiro tópico, terceiro item, um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Na argumentação de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecoste, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas. Em outras palavras, o Pentecoste gentílico, assim como o Pentecoste judaico, foi marcado pela experiência do Espírito. Em ambos os casos, foi um Pentecoste visto e ouvido. Ou seja, sempre haverá aquele grupo dos contos que não concorda, que não aceita, que não deve ser assim. Por certo, houve um grande questionamento. Pedro, você foi fazer o que na casa de Cornélio? Um centurião, o gentio, e chegando lá você pregou para ele? Você batizou eles? Como é que pode ter sido isso? Então o apóstolo Pedro começa a argumentar dizendo que, meus irmãos,
o que aconteceu em Atos 2. Estamos orando, buscando a Deus. De repente, todos os judeus, 120 judeus que lá estavam, receberam o batismo no Espírito Santo. Ali aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre os judeus cristãos que estavam orando a Deus. E foi uma maravilha, foi poder celestial. Concorda comigo? Sim. Isso também aconteceu na casa de Cornélio. Lá eu fui pregar o evangelho, porque eu tive a visão. Quando eu cheguei lá, preguei o evangelho, o povo aceitou. Eles creram na palavra e de repente também foram batizados no mesmo Espírito que nós fomos batizados em Atos capítulo 2. Então, como é que eu vou impedir o batismo nas águas se Deus, se Cristo Jesus já batizou eles, os gentios, com o mesmo Espírito que nós somos batizados? E outra coisa, viu? Nós ouvimos. Foi algo que todo mundo pode ver. Estava comigo lá 6 irmãos. Aí talvez para ter chamado fulano. O que aconteceu lá? Rapaz, foi todo mundo batizado no Espírito Santo e o poder caiu. Eles também, os gentios, Cornélio, começaram a falar em outras línguas, da mesma forma que aconteceu em Atos capítulo 2. Qual foi a diferença? É que em Atos capítulo 2 só tinha judeus. A igreja começou com judeus. Mas, no entanto, na casa de Cornélio, foram os gentios que receberam a palavra do Senhor e foram batizados no Espírito Santo, porque Jesus batiza quem Ele quer, quando Ele quer. Agora é necessário crer. E para que você possa ter a certeza se foi ou não foi batizado no Espírito Santo, é fácil. É só observar a evidência. Qual é a evidência? Falar em outras línguas. Todos na Bíblia Sagrada que foram batizados no Espírito Santo, essa evidência foi vista e ouvida por todos. Por isso, você fala em mistério crente, deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão. Vejamos. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as pessoas. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetiva, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Irmãos, a diferença está aqui, crer em Cristo Jesus. Por isso que cabe a nós pregarmos o evangelho. Você não pode forçar ninguém, obrigar a ninguém a aceitar Cristo Jesus, pois aceitar em Cristo é crer nele, entregar sua vida a ele, viver dependente dele. Agora, todos aqueles que nele crê, vai se converter, vai mudar de atitude, de comportamento e também receberá o Espírito Santo de Deus. Primeiro, como penhor da sua salvação, como a garantia que você é salvo. Preste atenção nessa informação. Todo aquele que nele crê em Cristo Jesus, olha, aceitou a Cristo, ele é selado, ele recebe o selo do Espírito Santo. Leia Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Você vai ver muito bem isso. Todo crente salvo, ele tem o selo do Espírito Santo. Agora, após ele se converter, receber o selo do Espírito Santo, que é a garantia que ele está salvo e que vai ser salvo, ele também pode ser batizado no Espírito Santo, que aí é um revestimento de poder, de autoridade para realizar a obra de Cristo Jesus. Batismo no Espírito Santo é revestimento de poder, ousadia para pregar o Evangelho. Você já foi batizado? Deixa aqui nos comentários. Você quer ser batizado em nome de Jesus? Se você não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Eita maravilha. Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Sentiu a presença de Deus na sua vida? Eu espero que fique aplicado no seu coração e meu coração também. E lembrando, a aula não terminou porque, pastor, chegou o momento da dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Por isso, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Da lição de número 11, dos adultos, do terceiro trimestre de 2025, que traz por título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Por isso, você vai fazer o seguinte, levar para a sua sala de aula 2 cartazes semelhantes a esse. Olha,
dois cartazes semelhante a esse. Aqui eu coloquei, olha, Cornélio era piedoso, temente a Deus, dava esmola ou solidário e orava a Deus. Olha, algumas características de Cornélio que está na nossa Bíblia Sagrada. Piedoso, temente a Deus, dava esmola, no caso, solidário ou caridoso, e orava a Deus, tá ok? Você vai precisar fazer dois cartazes semelhante a isso. Quando chegar na sua sala de aula, você vai precisar dividir a turma em dois grupos, grupo A e grupo B. Ah, pastor, minha turma é pequena, mas dá para você dividir em dois grupos sim. Dois grupos com dois, cada grupo com dois, com quatro, com cinco, de acordo com a quantidade. Por que isso? Você vai entregar o cartaz aos seus alunos, a cada equipe. Equipe A, um cartaz, equipe B, um segundo cartaz. E eles vão precisar escrever aqui e depois apresentar, olha, pessoas que na Bíblia Sagrada também tiveram essas características. Por exemplo, na Bíblia Sagrada existem outras pessoas que também foram piedosas, vai colocar aqui. Pessoas que foram tementes a Deus, coloca aqui. Pessoas também solidárias ou pessoas caridosas, coloca aqui. E pessoas que oravam a Deus, vai colocar. Então, seus alunos vão estar demonstrando os conhecimentos teológicos que têm aprendido na sua EBD, viu? Por que isso? Por exemplo, pastor, o que significa pessoas piedosas? Irmãos, pessoas piedosas, no termo aqui está falando, refere-se a pessoas comprometidas com Deus. Pessoas que têm responsabilidade, compromisso com as coisas do Senhor. Aqui, por exemplo, seus alunos podendo colocar o nome de Ananias, Abraão, Noé, foram pessoas piedosas diante de Deus. Também temente a Deus. Pastor, quem na Bíblia foi temente? Temos várias pessoas. Nós temos aqui Jó, nós temos Paulo, pode colocar também Ana. Diversas pessoas foram temente a Deus, que tiveram grande responsabilidade, grande compromisso com as coisas do Senhor. Pessoas também solidárias. Tiveram pessoas solidárias, caridosas na Bíblia Sagrada? Claro que sim. Coloquei aqui Dorcas, coloquei também Barnabé. O próprio Davi também foi bastante solidário, caridoso. Porque tudo aquilo que era conquistado na guerra, ele dividia com todos os soldados. Tantos que foram para a guerra, como também os que não iam para a guerra. Tudo era dividido igualmente, tá bom? E pessoas que oravam a Deus. Aí tem diversas pessoas, né? Então, o que você vai fazer? Você vai dividir sua sala em dois grupos. Cada grupo recebe um cartaz desse. E seus alunos vão precisar colocar exemplo de pessoas que foram piedosas, temente a Deus, caridosos e oravam ao Senhor. E depois fazer a apresentação diante de todo mundo, para ver se vão colocar ou não os mesmos nomes, tá ok? Mas fique à vontade, tem várias pessoas na Bíblia Sagrada tiveram essas características que também Cornélio teve, tá ok? Mas quero saber de você. Você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Não gostou? Vai alterar? Por gentileza, se você vai fazer alguma modificação, deixa aqui nos comentários. Pois assim, outros professores também podem fazer da sua forma, tá bom? Fica à vontade. Eu só peço o seguinte, se gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho. Essas atividades, irmãos, vão deixar a sua aula mais dinâmica e participativa. Os professores que estão colocando em prática, os alunos já ficam na expectativa. Meu Deus, qual vai ser a atividade da próxima aula, tá bom? Mas não acabou não, porque aqui ainda tem a segunda dinâmica. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais
escala, videochamada, atividades. Enviamos materiais tanto para você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 5 dos pré-adolescentes, que traz por título O Mover do Espírito Santo na Casa de Cornélio. Veja só, já que esta lição está falando acerca de Cornélio, estava observando este termo, piedoso, que Cornélio ele era piedoso. E eu achei aqui 10 características de uma pessoa piedosa. É isso aí, 10 características de uma pessoa piedosa. O que é que você vai fazer? Preparar um cartaz semelhante a esse. Um cartaz só, tá bom? Você pode fazer essa atividade no início, no meio, no final. Depende da sua organização. Primeiro momento, organizar um cartaz semelhante a esse. Aqui eu coloquei 10 características de um homem piedoso ou de uma mulher piedosa, tá bom? Então, 10 características do homem piedoso. Porque número 1 até o número 10, tá ok? Porque são 10 características. Logo após isso, você também vai precisar colocar em tiras, em pedaços de papel, essas 10 características, tá bom? Fique tranquilo, lá no meu blog, Descomplicando a Teologia no Google, eu vou colocar as 10 características para que você possa copiar e assim imprimir. Quem não quiser imprimir, pode também escrever, tá bom? Por exemplo, as 10 características de uma pessoa piedosa são, lembrando, você vai pegar essas características, colocar em um pedaço de papel, em uma tira, e levar para os seus alunos, tá bom? Primeira característica de uma pessoa piedosa, o homem de oração. Segundo, o homem íntegro, o homem humilde, de coragem, de sabedoria, com amor, com disciplina, generosidade, o homem de fé e o homem de perdão. Olha, são 10 características de uma pessoa piedosa. Oração, integridade, humildade, coragem, sabedoria, amor, disciplina, generosidade, de fé e perdão. Você vai estar colocando em tiras essas características, levar para os seus alunos. Esse cartaz vai ficar exposto na sala de aula, você vai pegar essas tiras, distribuir para os seus alunos. Ah, pastor, eu tenho mais do que 10 alunos, o que eu faço? Você pode colocar outras características, mas também você pode colocar alguns papéis em branco. Quem pegar em branco não vai precisar fazer nada, vai estar somente descansando e dando glória a Deus, tá bom? Mas se você quiser também, você pode acrescentar outras características, tá ok? Você vai fazer assim com a dinâmica, tá bom? O cartaz vai ficar exposto na sala de aula. Você vai precisar distribuir para os seus alunos as tiras com essas características. Cada aluno vai precisar pegar essa tira, fazer a leitura e depois citar algum exemplo da Bíblia Sagrada ou tão somente explicar o que significa essa característica. Por exemplo, irmão João, você pegou o que aqui? Ah, peguei o homem de oração. Pronto. Na Bíblia Sagrada tem alguma pessoa que foi um homem de oração, pessoa que gostava muito de oração? Cite aí, por gentileza. Então, ele vai citar. Excelente, parabéns. Por gentileza, vem aqui agora e cola no número 1. Excelente. Aí você perguntar, quem pegou o número 2? Por gentileza, lê aí. O homem íntegro. Pronto. O que significa integridade? O que é ser um homem íntegro? Então, a pessoa vai falar o que significa, dá algum exemplo da Bíblia Sagrada e logo após vem e cola aqui no seu cartaz. E assim sucessivamente. Se você tiver mais do que 10 alunos, é só colocar uma tira em branco. Quem pegou não precisa falar nada, somente da glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus, tá bom? Quero saber o seguinte, você gostou dessa atividade, gostou dessa dinâmica, vai fazer, vai modificar, fique à vontade. Aqui estão somente algumas ideias para você aplicar na sua turma, mas fique à vontade para alterar em nome de Jesus. Eu só peço o seguinte, se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família e que Deus esteja te abençoando, irmãos. Agradeço a você que é inscrito, você que comenta, você que é membro, você que se inscreveu no canal agora, você que tem orado por nós. Gente,
Deus tem nos abençoado graças a vocês. Agradeço a vocês por todo o crescimento do canal, viu? Agradeço a Deus pela vida de vocês. E que cada vez mais a sua EBD seja uma bênção. E Paz do Senhor e até o próximo vídeo. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.